Louvado seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos ao Senhor pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, suplicamos a tua bênção, a tua graça, a tua paz pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda cada um, Senhor. Nós te pedimos, nós te louvamos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com mais uma participação aqui no Unicresce no Ar, no YouTube. E um pequeno vídeo no Salmo 139, nós vamos aprender juntos novamente a respeito da grandeza de Deus e a possibilidade de você ter inimigos sem fazer o mal, só por causa da tua fé. A leitura é versículos 19 a 24, e diz assim: Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam maldosamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus queridos, o salmista tinha consciência entre a diferença que é real entre dois tipos de pessoas, os fiéis e os infiéis, os adoradores do Deus verdadeiro e os inimigos do Deus verdadeiro, aqueles que são realmente tementes ao Senhor, que amam o Senhor, que amam a sua lei, e os que reprovam a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, desprezam o próprio Deus e desprezam o próximo, o semelhante. Então nós aprendemos aqui a respeito desta grande verdade. É possível alguém ter inimigos, sem fazer o mal. Profetas de Deus tiveram grandes inimigos sem praticar o mal, sem fazer o mal, sem desejar o mal, e se tornaram uma espécie de escória na sua comunidade, na sua sociedade, na sua parentela inclusive, só pelo fato de serem verdadeiros adoradores e proclamarem a palavra de Deus, a fidelidade de Deus, uma maneira de denunciar a iniquidade dos homens. Quando nós proclamamos a verdade, nós confrontamos a mentira. Quando nós falamos do Deus verdadeiro, nós estamos denunciando a existência, pelo menos imaginária, no imaginário popular, e o compromisso, a devoção, a dedicação de pessoas, famílias, comunidades ou nações a tais divindades. O fato da gente acreditar no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que nos instrui, aquele que nos deu a sua palavra, aquele que nos faz reconhecer que somos necessitados, que somos carentes, que não temos muito a ganhar em não nos aproximar do Senhor e receber da sua bondade, receber da sua verdade, receber da sua provisão. Aqueles que proclamam a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus, se tornam inimigos dos que defendem o contrário. O salmista, ele falando com o próprio Deus, ele sabe o destino dos ímpios, porque os ímpios têm dois destinos, todos dois cruéis. Os ímpios têm um destino de morrer cedo, de ser destruído, porque diz que o mal por si se destrói. As pessoas semeiam a contenda, semeiam inimizade, portanto elas conseguem ser contra si mesmos sem se aperceberem do mal que estão fazendo a si próprias.
Então o salmista tinha conhecimento. O ímpio morre e o ímpio perde, e perde muito, e perde mais, porque ele escolheu a impiedade. E ele diz: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. E fala como se como se estivesse se dirigindo ao ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Dois tipos de pessoas: fiéis e infiéis, dignos e indignos, amorosos para com Deus e o próximo, e odiosos para com Deus e o próximo. São aqui identificados pelo salmista como homens de sangue. Ele diz no versículo 20: pois falam maldosamente contra ti. Não temos nem noção da quantidade de papel usado, de dinheiro gasto e de esforço empreendido para desfazer a palavra de Deus. Os ímpios da política, os ímpios da religião, os ímpios da ciência, contrariando a simplicidade das escrituras. Eles se esmeram para reprovar o que nós aprovamos, porque acreditamos que Deus é o nosso Senhor. Criou os céus e a terra, criou a vida, se comunica com a sua criação, é o tutor da sua criação, é aquele que providencia, é o provedor para nós em todos os aspectos. Aquele que nos assiste na nossa vida, em tudo que fizermos, em todos os tempos. Então, quando nós pregamos a verdade, confrontamos a mentira, pregamos a Bíblia Sagrada, confrontamos a maldade espiritual, a literatura herética, a literatura que negam as Escrituras e todos os esforços dos ímpios, nós desfazemos com a simples pregação da palavra de Deus. E isto faz com que eles se tornem nossos inimigos terríveis. E o salmista aborrecia o comportamento ímpio. O salmista aborrecia o comportamento dos ímpios. O salmista sabia, ele sentia que deveria reprovar isto, e ele pergunta no versículo número 21, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? É justo, a gente, não seria uma questão pessoal, mas é por uma questão de valor. Eu valorizo a verdade de Deus, a palavra de Deus. E quando alguém confronta ou afronta, é claro que nós entristecemos. O salmista usa palavras naturais do seu vocabulário e ele diz: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. É como se o homem pudesse defender Deus. Na verdade, nós sabemos, Deus é quem defende o homem, mas nós defendemos princípios, defendemos valores, defendemos a verdade, e isto incomoda os perversos, que se tornam nossos inimigos. Que Deus abençoe você, que você possa ler a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e não sentir uma tristeza mais profunda ou ficar realmente decepcionado ou frustrado se o mundo aborrecer você. Quando Jesus Cristo ensinava entre os homens, falando diretamente aos seus discípulos, ele os encorajou dizendo: se o mundo aborrecer vocês, sabei que antes aborreceram a mim. Se aborrecerem a vocês, sabei que antes aborreceram a mim. Portanto, inimigos sem causa, inimigos sem fazer o mal. Nós temos os nossos inimigos
sem que eles nem nos conheçam. São inimigos nossos, porque são inimigos de Deus, inimigos da palavra de Deus, inimigos da verdade e detestam a nossa fé, a nossa pregação, a nossa confiança no Senhor. Que Deus abençoe muito a você e a sua vida. E não se agaste por causa dos inimigos. Seja corajoso, continue defendendo o princípio da palavra de Deus, a verdade santa, porque esta tem permanecido. De tudo que foi escrito, de tudo que foi defendido pela mitologia, se perdeu. Não existem em lugar nenhum livros espirituais, livros das religiões completos, só a Bíblia Sagrada. Todos os demais alegam que a sua palavra, aquilo que foi revelado tal, tem fragmentos. Nós temos a Bíblia inteira em nossas mãos, porque é a palavra do Senhor, é a verdade de Deus para você, para mim, para nosso bem. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amém.